Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o narrador e hoje trago a vocês a terceira parte de Pen Pal, Caixas. Espero que gostem. Então, coloque os fones, apague as luzes e boa história. Para aqueles que ouviram as outras histórias e perguntaram se havia respostas secretas, eu quero me desculpar por ter sido desonesto. Eu disse várias vezes que não havia acontecido nada depois de Passos, e isso não é verdade. Os acontecimentos a seguir não estavam escondidos no fundo da minha mente, eu sempre me lembrei deles. Eu não me lembrava até relembrar sobre os balões e falei com a minha mãe sobre os acontecimentos, e percebi agora que esta história também está ligada com o resto. Eu não planejava compartilhá-la com ninguém, mas meu desejo de esconder essa memória era maior do que tudo, já que eu nunca a vi com bons olhos. Eu também queria ter alguma testemunha para me ajudar a contá-la de forma mais precisa e não deturpá-la. Eu não esperava que houvesse tanto interesse pelas minhas histórias, então acho que nunca fui realmente pressionado para contar os detalhes. E ficaria feliz de guardar isso só pra mim, mas acho desonesto com vocês não contar as histórias para aqueles que realmente querem a informação. O que se segue é tão preciso quanto uma lembrança que tive, e novamente eu peço desculpas pelo tamanho. Passei o verão antes do meu primeiro ano do ensino fundamental tentando aprender a subir em árvores. Havia uma em particular, um pinheiro, fora da minha casa, que parecia quase projetado para mim. Tinha galhos que estavam tão baixos que poderiam facilmente agarrá-los em um simples impulso, e durante os primeiros dias eu aprendi a puxar-me para cima para que pudesse apenas me sentar no galho mais baixo, balançando minhas pernas. A árvore estava fora de nossa cerca e era facilmente visível pela janela da cozinha. Antes de muito tempo, eu e minha mãe desenvolvemos uma rotina. Ela iria lavar a louça e eu iria brincar na árvore, já que assim ela podia ficar me observando enquanto fazia suas tarefas. À medida que o verão passou, minhas habilidades aumentaram, e após um tempo, eu estava subindo a um ponto mais alto. Como a árvore ficou mais alta, seus ramos não só ficaram mais finos, mas também mais amplamente espaçados, e eu finalmente cheguei a um ponto onde eu não podia mais realmente subir a árvore. E assim, o jogo teve que mudar. Eu comecei a me concentrar na velocidade, e não no espaço que eu podia percorrer. No final das contas, eu acabava conseguindo subir a árvore em 30 segundos. Eu fiquei muito confiante em uma tarde e tentei pular para um galho mais alto. Eu caí cerca de 20 metros e acabei quebrando meu braço bem feio em 3 lugares. Minha mãe estava correndo em minha direção e gritando, e eu me lembro que parecia estar ouvindo ela debaixo d'água de tão surdo que meus ouvidos estavam. Eu não me lembro do que ela disse, mas me lembro de ter me surpreendido de quão branco eram meus ossos. Eu já ia começar o jardim da infância com um gesso e nem sequer tinha um amigo para assiná-lo. Minha mãe deve ter se sentido terrível, porque um dia antes de eu começar a escola, ela trouxe para casa um gatinho. Ele era apenas um bebê, era listrado de branco e bege, e assim que o colocou no chão, ele se arrastou para dentro de uma caixa vazia de refrigerante que estava no chão. E por conta disso, eu o nomeei de Box. Box era apenas um gato de rua quando escapou. Minha mãe o pegou sem as unhas para que ele não destruísse todos os móveis. E assim como resultado, nós fizemos o nosso melhor para mantê-lo dentro de casa. Ele saía de vez em quando e nós o encontrávamos em algum lugar do quintal, perseguindo algum tipo de inseto ou lagarto, embora ele dificilmente pudesse pegar algum, já que não tinha suas garras dianteiras. Ele era muito evasivo, mas nós sempre o pegávamos e o levávamos de volta. Ele se esforçava para olhar por cima de meu ombro, e eu dizia à minha mãe que ele estava planejando sua próxima estratégia. Uma vez dentro, nós lhe dávamos um pouco de atum, e ele acabou aprendendo que o som do abridor de latas era um sinal, e ele sempre vinha correndo quando ouvia. Essa condição veio a calhar mais tarde, porque nos nossos últimos dias naquela casa, Box saía com muita frequência e corria para debaixo do forro, onde nenhum de nós queríamos entrar porque, além de apertado, estava cheio de insetos e roedores. Engenhosamente, minha mãe pensou em ligar o abridor de latas a um cabo de extensão para executá-lo na frente do buraco onde Box havia entrado. Eventualmente, ele saiu com seus miados altos, parecendo animado com o som, e em seguida, horrorizado com o truque cruel. Um abridor de lata sem atum? Aquilo não fazia sentido para Box. A última vez que ele havia fugido de casa,
Era realmente o nosso último dia. Minha mãe tinha colocado a casa à venda e já havíamos começado a empacotar nossas coisas. Nós não tínhamos muito, e por isso estendemos o empacotamento por um tempo, mas já tínhamos embalado todas as nossas roupas, a pedido da minha mãe, e ela poderia dizer que estava realmente muito triste com a mudança e queria que a mesma fosse tranquila para mim. E achou que, por alguma razão, colocar as roupas nas caixas iria reforçar a ideia de que estávamos nos mudando, mas as coisas não mudariam muito. Quando o box saiu, como nós estávamos carregando algumas coisas dentro da van em movimento, minha mãe o xingou porque ela já tinha embalado o abridor de latas e não tinha certeza de onde estava. Fingi que iria procurá-lo para eu não ter que voltar em casa, e minha mãe, provavelmente completamente ciente do meu pequeno golpe, moveu um dos painéis e rastejou para baixo do forro. Ela saiu com o box rapidamente e parecia extremamente nervosa, o que me fez sentir ainda melhor de não ter entrado lá. Minha mãe fez alguns telefonemas enquanto eu guardei algumas últimas coisas, e então ela entrou no meu quarto e me disse que tinha falado com o corretor de imóveis e que iríamos nos mudar imediatamente. Ela disse isso como se fosse uma excelente notícia, mas eu me lembrava que iríamos ficar mais pelo menos 2 semanas naquela casa. Ela disse inicialmente que apenas terça-feira do mês que vem, e além disso, nós não tínhamos terminado de embalar as coisas. Mas a minha mãe apenas me apressou e disse que era mais fácil substituir as coisas do que embalá-las e transportá-las por toda a cidade. Eu nem sequer cheguei a pegar o resto das minhas roupas nas caixas, e eu perguntei se poderia me despedir de Josh. Mas ela disse que nós poderíamos chamá-lo para nossa nova casa e saímos da van em movimento imediatamente. Consegui manter contato com Josh por anos, o que é surpreendente, uma vez em que não fomos para a mesma escola. Nossos pais não eram amigos íntimos, mas eles sabiam que nós éramos. No Natal de um ano, nossos pais juntaram dinheiro e nos deram agradáveis walkie-talkies que cobriam uma distância maior do que o das nossas casas e que tinham baterias que podiam durar por dias se o walkie-talkie estivesse ligado. Eles teriam que apenas ocasionalmente trabalhar bem o suficiente para que pudéssemos nos falar de toda a cidade, mas quando ficávamos perto, nós usávamos da mesma casa, simulando uma conversa via rádio igual nos filmes, e eles funcionavam muito bem para isso. Graças aos nossos pais, nós ainda éramos amigos quando tínhamos 10 anos. Um fim de semana, eu estava hospedado na casa de Josh e minha mãe me ligou para me dizer boa noite. Ela ainda estava muito atenta devido ao que estava acontecendo, mesmo que ela não podia realmente me ver. Mas eu tinha ficado tão acostumado a isso que eu nem ligava, mesmo que Josh sim. O problema era que Box havia sumido. Esta deve ter sido uma noite de sábado, porque eu tinha passado a noite anterior no Josh e já estava voltando para casa no dia seguinte, porque tínhamos aula segunda-feira. Box estava desaparecido desde sexta-feira à tarde, e eu deduzi que ela não o tinha visto desde que voltou para casa, ao me deixar no Josh. Acho que ela deve ter decidido me dizer que ele tinha sumido, porque se ele não voltasse para casa antes de mim, eu ficaria devastado. Não só por sua ausência, mas por ele ter escondido isso de mim. Ela me disse para não se preocupar. Ele vai voltar. Ele sempre volta, querida. Mas Box não voltou. 3 semanas depois eu estava no Josh de novo e eu ainda estava chateado por causa de Box. Minha mãe sempre me dizia muitas vezes que animais desaparecem de casa por semanas ou até meses, apenas para voltar por conta própria. Ela disse que eles sempre sabem onde ficam suas casas e sempre têm para onde voltar. Eu estava explicando isso para Josh quando um pensamento me bateu tão forte que interrompi a minha própria frase para dizê-lo em voz alta. Mas e se Box foi para a casa errada? Josh estava confuso. O quê? Ele vive com você, cara. Ele sabe onde fica sua casa. Mas ele cresceu em outro lugar, Josh. Ele foi criado na minha antiga casa, alguns bairros de distância. Talvez ele ainda ache que ali é sua casa. Ah! Bom, isso seria bem legal. Vamos falar com meu pai amanhã, ele pode nos levar até lá e a gente pode procurar. Não vai não. A minha mãe disse que não podemos voltar pra lá, porque os novos proprietários não gostam de ser incomodados, alguma coisa desse tipo. Ela disse que falou pro seu pai a mesma coisa. Josh insistiu. Ok, então vamos sair e explorar de manhã e fazer o nosso caminho para sua antiga casa. Não, isso não vai dar certo. O seu pai vai descobrir e vai contar pra minha mãe. Temos que ir nós mesmos, agora. Não demorou muito para convencer Josh, porque era ele quem geralmente aparecia com as ideias como esta, mas nunca tínhamos fugido de casa antes. Na verdade, foi incrivelmente fácil. A janela do seu quarto era aberta para o quintal,
e ele tinha uma cerca de madeira fechada que não estava trancada. Após 2 pequenas batidas, nós saímos pela noite, lanterna e o walkie-talkie na mão. Havia 2 maneiras de ir da casa de Josh para minha casa antiga. Poderíamos caminhar na rua e fazer todas as voltas, ou ir pelos bosques, o que levaria cerca de metade do tempo. Deve ter levado cerca de 2 horas usando as ruas, mas eu sugeri ir por esse caminho de qualquer maneira. Disse-lhe que era porque eu não queria que a gente se perdesse. Josh se recusou. Ele ameaçou ir para casa se não tomássemos o atalho, e eu aceitei, porque não queria ir sozinho. Josh não sabia da última vez que andei pelos bosques à noite. O bosque era muito menos assustador com um amigo e com lanternas, e nós já estávamos andando lá fazia um bom tempo. Eu não tinha certeza de onde estávamos exatamente, mas Josh parecia confiante o suficiente, e isso aumentou a minha moral. Passávamos por uma parte particularmente grossa das árvores emaranhadas, quando a cinta do meu walkie-talkie ficou presa em um galho. Josh tinha a lanterna, e então eu estava lutando para soltar o walkie-talkie quando eu ouvi Josh dizer: "Ei cara, quer nadar?" Eu olhei para ele e ele estava apontando a lanterna, e embora eu ter fechado meus olhos, eu agora sabia onde estavam. Ele estava apontando para a boia de piscina. Este era o lugar que eu havia acordado. Senti um nó na garganta e algumas lágrimas frescas nos meus olhos, enquanto eu continuava a tentar tirar o walkie-talkie. Frustrado, eu o puxei com força suficiente para me livrar e me virei caminhando para junto de Josh, que tinha praticamente entrado na boia de piscina, imitando uma pose para se bronzear. Enquanto eu caminhava na direção dele, eu tropecei e quase caí em um buraco bastante grande, que estava sitiado no meio da pequena clareira, mas eu recuperei meu equilíbrio e parei bem na sua borda. Era fundo. Fiquei surpreso pelo tamanho do buraco, mas mais surpreso pelo fato de que eu não me lembrava dele. Eu percebi que não deve ter estado lá aquela noite, porque era no mesmo lugar onde eu tinha acordado. Eu tirei-o da minha mente e voltei a Josh. "Pare de brincar, cara. Você viu que eu estava preso lá e você só ficou aí brincando nessa boia." Eu pontuava a frase com um pontapé para cada parte exposta da boia, e um gritinho saiu dele. O sorriso de Josh sumiu de repente. Ele parecia aterrorizado e estava para sair da boia, mas ele não poderia sair de forma rápida devido ao jeito estranho que tinha entrado nela. Cada vez que ele iria tentar sair, voltava caindo na boia e os seus gritos ficavam mais altos. Eu queria ajudar Josh, mas eu não podia chegar mais perto. Minhas pernas não iriam cooperar. Eu odiava esse bosque. Peguei a lanterna que ele havia jogado ali perto e apontei para a boia sem saber o que esperar. Finalmente, Josh saiu da boia e correu para o outro lado, olhando para onde eu estava apontando a luz. De repente, lá estava ele. Era um rato. Eu comecei a rir nervosamente e ambos assistimos o rato correr para o bosque, levando os gritos com ele. Josh levemente me deu um soco no braço, o sorriso voltando lentamente ao seu rosto, e nós decidimos continuar a caminhada. Nós aceleramos o nosso ritmo e conseguimos sair da mata mais rápido do que pensávamos, e nos encontramos de volta ao meu antigo bairro. A última vez que eu tinha contornado a curva à frente, que eu tinha visto minha casa totalmente inundada, todas as lembranças que aconteceram vieram à tona. Eu senti um salto no meu coração, como nós estávamos finalmente virando a esquina e prestes a ter uma visão completa da minha casa, lembrando-se da última vez o quão incandescente ela estava. Mas dessa vez, todas as luzes estavam apagadas. Quando chegamos mais perto, pude ver que o gramado estava horrível, e não podia sequer imaginar quando havia sido cortado pela última vez. Uma das janelas, parcialmente quebrada, estava balançando para frente e para trás, e toda a casa parecia suja. Fiquei triste em saber que a minha antiga casa estava em tão mau estado. Será que minha mãe iria ligar se incomodássemos os novos proprietários? Se eles não se importavam tanto com a casa, acho que não ligariam. E então foi quando eu percebi. Não haviam novos proprietários. A casa foi abandonada, embora parecesse simplesmente desamparada. Por que minha mãe mentiu pra mim dizendo que a nossa casa iria ter pessoas novas nela? Mas eu pensei que isso realmente era uma coisa boa. Seria mais fácil procurar box se não tivéssemos que nos preocupar em sermos vistos pela nova família. Isso deixaria tudo muito mais rápido. Josh interrompeu meus pensamentos enquanto caminhávamos até o portão e até a casa em si. "Sua antiga casa é uma porcaria, hein, cara?" Josh gritou silenciosamente. "Cala a boca, Josh. Mesmo assim, ainda é mais agradável que a sua. Acho que o box provavelmente está embaixo da casa. Um de nós tem que ir lá embaixo olhar, enquanto o outro
fica vigiando a abertura caso ele fuja. Você tá falando sério? De jeito nenhum que eu vou lá embaixo. É o teu gato, cara. Olha, podemos tirar no pedra, papel e tesoura, a menos que você esteja com muito medo. Eu disse segurando minha mão sobre a palma virada pra ele. Tudo bem, vamos no já, e não no 3. E é pedra, papel, tesoura já. Não 1, 2, 3. Eu sei como joga, Josh. Você quem sempre estraga tudo. É a melhor de 3. E após as 3 partidas, eu perdi todas. Movi o painel solto que minha mãe sempre mexia quando tinha que rastejar para baixo da casa para procurar box. Ela só teve que fazer isso um par de vezes desde que descobriu o truque do abridor de latas. Mas quando ela tinha que fazer, ela odiava. Especialmente da última vez. E quando olhei para a escuridão do forro, eu entendi melhor o porquê. Antes de nos mudarmos, ela disse que era realmente melhor que box corresse aqui para baixo, apesar do quão difícil era para tirá-lo. Era menos perigoso do que saltar sobre a cerca e sair correndo ao redor do bairro. Tudo isso era verdade, mas eu ainda tinha medo de fazer isso. Peguei a lanterna e o walkie-talkie e comecei a rastejar por dentro, e um cheiro forte tomou conta de mim. Cheirava a morte. Liguei meu walkie-talkie e comecei a falar. Josh, você está aí? Aqui é Macho Man, câmbio, volte. Josh, para com isso. Tem algo errado aqui. O que quer dizer? Fede, cara. Alguma coisa deve ter morrido aqui embaixo. É o box? Sinceramente, espero que não. Pousei o walkie-talkie e movi a lanterna em volta, enquanto me arrastava para frente. Olhando pelo buraco do lado de fora, você pode ver todo o seu caminho de volta e a iluminação certa. Mas você tem que estar lá dentro para ver ao redor dos blocos de suporte que mantinham a casa em pé. Eu diria que havia cerca de 40% da área que você não podia ver, a menos que estivesse realmente embaixo do forro. Mas mesmo dentro do forro, eu descobri que você só podia ver diretamente onde a lanterna estava apontando. Eu percebi que isso tornaria a patrulha muito mais difícil. Enquanto eu ia pra frente, o cheiro ficava mais forte, e o medo foi crescendo em mim de que Box tivesse vindo daquele lugar e que algo tivesse acontecido com ele. Eu brilhei a lanterna ao redor, mas não conseguia ver muita coisa. Eu passei meus dedos em torno de um bloco de apoio para me puxar para a frente, e quando fiz isso, senti algo que fez minha mão recuar. Era a pele. Meu coração se afundou e eu me preparei emocionalmente para o que estava prestes a ver. Arrastei-me lentamente para que pudesse prolongar o que sabia que ia acontecer. Eu abri meus olhos e, além da lanterna e além do bloco, eu consegui ver o que estava do outro lado. Eu cambaleei para trás com um horror. Jesus Cristo! Escapou de minha boca trêmula. Era uma criatura hedionda e torcida em estado de decomposição. Sua pele tinha apodrecido em seu rosto e os seus dentes pareciam enormes e o cheiro era insuportável. O que foi? Você tá bem? É o Box? Estendi minha mão para pegar o walkie-talkie e responder Josh. Não é o Box. Bem, o que é então? Eu sei lá. Eu apontei a luz de novo e olhei com menos medo. E eu acabei rindo. É só um guaxinim. Bem, continue procurando. Eu vou entrar na casa para ver se ele tá lá dentro. O quê? Não, Josh. Não vá lá. E se Box estiver aqui embaixo e sair correndo? Ele não pode. Eu coloquei a placa de volta. Eu olhei para trás e vi que ele estava dizendo a verdade. Você colocou a placa de volta? Por quê? Não se preocupe, cara. Você pode movê-la fácil. Isso faz mais sentido. Se o Box corresse para fora e eu perdesse ele, em seguida ele iria embora. Se ele está aí embaixo com você, você consegue o segurar firme. Eu vou até aí, mover a placa. E se ele não estiver, bem, você move ela por si mesmo, enquanto eu olho dentro da casa. Alguns dos seus pontos eram realmente bons, e eu duvidava que ele seria capaz de segurá-lo de qualquer maneira. Ok, mas tenha cuidado, e não toque em nada. Há um monte de roupas minhas velhas ainda dentro de caixas. Você pode olhar lá para ver se ele entrou em alguma, e certifique-se de levar o walkie-talkie. Entendido, parceiro? Percebi que estaria um breu lá, e a luz estaria cortada, já que ninguém estava pagando a conta. Com alguma sorte, ele seria capaz de ver pelas luzes da rua, que poderia lançar luz no interior da casa. Caso contrário, eu não sei o que ele faria. Pouco depois eu ouvi passos acima da minha cabeça e senti a sujeira velha chovendo sobre mim. Josh, é você? Josh fez um barulho de estática com a boca, apenas para tornar as coisas mais interessantes.
Destrutor, aqui é Macho Man, voltando para o grande Tango Foxtrot. A águia pousou. Qual a sua posição, princesa Jasmine, viadinho, câmbio? Babaca. Ok, Jasmine, minha posição é no seu banheiro, olhando o seu estoque de revistas. E aparentemente você gosta muito de bundas masculinas, câmbio. Eu podia ouvir sua risada alta, mesmo sem o walkie-talkie, e comecei a rir também. Eu estava ouvindo pegadas desaparecerem um pouco, enquanto ouvia ele caminhando para o que era provavelmente meu quarto. Cara, é escuro aqui. E você tem certeza que deixou caixas? Eu não tô vendo nenhuma. Sim. Deve ter um par delas na frente do meu armário. Não existem caixas aqui. Deixa eu verificar pra ver se você não colocou no armário antes de sair. Comecei a pensar que talvez minha mãe tinha voltado para pegar as roupas e tinha as doado, porque a maioria já estava curta pra mim. Mas lembro de ter deixado as caixas lá. Eu nem sequer tive tempo para fechar a última antes de sairmos. Enquanto eu estava esperando por Josh para me dizer o que achou, eu mexo minha perna para evitar a dormência por causa da posição em que estávamos. Olhei para trás e vi algo muito estranho. Era um cobertor, e em torno dele havia várias latas de comida. Arrastei-me um pouco e vi que o cobertor cheirava a mofo e a maioria das latas estavam vazias, mas algumas eu reconhecia comida. Era comida de gato. Era um tipo diferente da que nós dávamos para a Box, mas de repente percebi que minha mãe tinha montado um pequeno lugar para a Box para encorajá-lo a vir aqui ao invés de correr ao redor do bairro. Isso fez muito sentido e fazia parecer mais provável que Box tinha voltado para esse lugar. Caraca, isso foi tão legal, eu pensava. O walkie-talkie chiou e Josh disse: Encontrei suas roupas. Ah, legal. Elas estavam nas caixas? Como eu disse, não tem caixas. Elas estão todas penduradas no seu armário. Senti um calafrio. Isso era impossível. Eu tinha guardado todas as minhas roupas, mas, mesmo que não deveriam passar de 2 semanas desde que saímos, eu me lembro de tê-las embalado. Penso que isso seria estúpido para mim tirá-las de caixa apenas para colocá-las de volta. Eu as tinha embalado, mas alguém havia as pendurado de volta. Por quê? E quem? Josh precisava sair dali agora. Isso não tá certo, Josh. Elas deveriam estar nas caixas. Pare de brincar e volte pra fora. Sem piada, cara. Eu estou olhando pra elas. Você só pensa que empacotou. Caraca, com certeza você gostava de olhar pra si mesmo, hein? O quê? O que quer dizer com isso? Suas paredes, cara. Suas paredes estão cobertas com polaroides de si mesmo. Tem centenas delas. E você contratou alguém pra isso. Caraca. O silêncio tomou conta do walkie-talkie. Eu chequei meu walkie-talkie para ver se eu tinha desligado ele de alguma forma, e ele estava normal. Eu podia ouvir os passos, mas não poderia dizer que era exatamente de Josh. Esperei por Josh terminar sua frase, pensando que o dedo tinha saído do botão. Mas ele nunca terminou a frase. Ele parecia estar correndo em torno da casa agora. Eu estava prestes a falar quando ele voltou. Tem alguém na casa, cara. Sua voz abafada e quebrada. Eu não podia dizer se... Eu podia dizer que ele estava à beira das lágrimas. Eu queria responder, mas o quão alto estava seu walkie-talkie? E se a outra pessoa ouvisse? Eu não disse nada e apenas esperei. Escutei e ouvi os passos irem embora. Pesados, arrastados, e então um baque forte. Meu Deus, Josh. Ele havia sido encontrado. Eu tinha certeza disso. Essa pessoa tinha encontrado e estava machucando meu amigo. Eu explodi em lágrimas. Ele era meu único amigo além de Box. Então eu pensei, e se Josh lhe disse que eu estava aqui embaixo? O que eu poderia fazer? Enquanto eu lutava para me recompor, eu finalmente ouvi a voz de Josh no walkie-talkie. Cara, ele tá carregando um saco grande. Ele simplesmente jogou no chão e... Meu Deus! É o homem do saco, cara! Ele acabou de se mudar pra sua casa! Eu estava paralisado. Eu queria correr pra casa. Eu queria salvar Josh, eu queria pedir ajuda. Eu queria tantas coisas, mas eu só estava lá, paralisado, incapaz de me mover. Os olhos voltados para o canto da casa, que estava bem embaixo do meu quarto. Eu mudei a minha lanterna. Minha respiração se prendeu com o que eu vi. Eram dezenas de animais. Todos mortos, imóveis em pilhas em volta de todo o perímetro do forro. Poderia Box estar entre os cadáveres? Era pra isso que servia a comida de gato? Vendo isso, meu choque acabou, e eu soube que tinha que sair de lá.
Eu mexi a tábua e a empurrei, mas ela não se mexia. Eu não conseguia movê-la porque ela estava presa para dentro. Eu não poderia colocar meus dedos em volta dela, a não ser que as bordas estivessem do lado de fora. Eu estava preso. Maldito Josh! Eu havia sussurrado para mim mesmo. Eu podia sentir os passos estrondosos acima de mim. A casa estava tremendo. Eu ouvi Josh gritar, e foi acompanhado por um outro grito que não estava cheio de medo. Enquanto eu continuei empurrando, senti a placa se movimentar, mas eu sabia que não era eu que estava a movendo. Eu podia ouvir os passos acima de mim e na minha frente, e gritando, preenchendo os breves silêncios entre meus passos. Me movi para trás, segurei meu walkie pronto para tentar me defender, e a placa foi jogada para o lado e um braço apareceu procurando por mim. Vamos, cara, corre! Era Josh. Graças a Deus. Subi para a abertura segurando a lanterna e o walkie-talkie. Quando chegamos na cerca, nós dois pulamos, mas o walkie-talkie de Josh acabou caindo. Ele estendeu a mão para pegá-lo e eu disse que tínhamos que esquecê-lo lá. Tivemos que ir. Atrás de nós, eu podia ouvir os gritos, embora não eram palavras. Só pareciam palavras. E nós corremos para os bosques tentando voltar para a casa de Josh o mais rápido possível e tornar um pouco mais difícil de seguir. O caminho todo, através dos bosques, Josh ficava gritando. Minha foto, cara! Ele tirou uma foto minha! Ele pegou uma foto minha! Mas eu sabia que o homem já tinha tirado fotos de Josh, de todos esses anos atrás, lá na trincheira. Eu acho que Josh ainda pensava que esses sons mecânicos eram um robô. Nós chegamos de volta na casa de Josh e voltamos para o seu quarto antes de seus pais acordarem. Perguntei-lhe sobre o grande saco para ver se ele tinha mudado de ideia e se era realmente aquilo que ele tinha visto. Ele continuou pedindo desculpas sobre deixar cair o walkie-talkie, mas obviamente isso não era uma grande coisa. Nós não fomos dormir e sentamos na janela, esperando pelo sono. Fui para casa mais tarde naquele dia, pois já eram quase 3 horas da tarde. Eu disse à minha mãe o resumo da história alguns dias atrás e ela ficou furiosa sobre o perigo que eu me coloquei lá dentro. Eu perguntei por que ela falou todas aquelas coisas sobre incomodar novos proprietários para me impedir de ir lá. Por que ela acha que essa casa era tão perigosa? Ela ficou irada e histérica, mas respondeu minha pergunta. Ela pegou minha mão e apertou mais forte do que eu pensava que era capaz. Olhou nos meus olhos e, sussurrando como se estivesse com medo, disse: É porque eu nunca coloquei nenhum cobertor nem comida de gato embaixo da casa. Você não foi o único que encontrou isso. Senti-me tonto e entendi tudo agora. Eu entendi o porquê ela parecia tão inquieta e o porquê ela trouxe Box debaixo da casa tão assustada no último dia e por que fez nos mudarmos imediatamente. Ela sabia que aquele homem estava morando embaixo da nossa casa e ela escondeu isso de mim. Saí sem dizer mais uma palavra e terminei a história, mas eu quero terminar isso aqui pra vocês. Eu cheguei da casa de Josh depois daquele dia e joguei minhas coisas no chão e espalhei por toda parte. Eu não me importei, eu só queria dormir. Acordei por volta das 9 horas da noite com um som de miado do box. Meu coração pulou. Ele finalmente tinha voltado para casa. Eu estava um pouco doente sobre o fato de que se eu tivesse apenas ficado e esperado, ele teria voltado para casa normalmente. Eu saí de minha cama e chamei por ele, tentando encontrar aquele suave brilho de seus olhos escuros. O miado continuou e eu segui. Estava vindo debaixo da minha cama. Eu ri um pouco, pensando que eu tinha acabado de me arrastar por uma casa para procurá-lo, e me arrastar embaixo da cama seria muito mais fácil. Seus miados estavam sendo abafados por uma camiseta, e então eu a joguei para longe e disse: Bem-vindo de volta, Box! Os seus miados vinham do meu walkie-talkie. O Box nunca voltou para casa.